Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Destaque ANC, o podcast, a roda de conversa aqui da Rede A Notícia do Ceará. Eu sou Felipe Klisma, hoje trago mais um convidado para a gente bater um papo super bacana. Já convido você que está no sinal da rádio, vem aqui no TV ANC, o nosso canal no YouTube, para você compartilhar esse conteúdo para outras pessoas, para você deixar o seu like, comentar. Diz aí de onde você está acompanhando a gente e, claro, sempre interagindo aqui com o nosso podcast. Se eu falar talvez Pedro Mesquita Filho, talvez, né? Não, que Pedro Mesquita Filho, mas se eu falar Pepecel, é uma coisa que pega. A gente está recebendo hoje o Pepecel, o Pedro Mesquita Filho, vereador de Fortaleza, que tem uma história muito bacana para contar para a gente sobre a sua trajetória, sobre o seu trabalho político, sobre a sua liderança em um dos bairros aqui de Fortaleza. E a gente vai ter muita pauta para conversar ao longo desse podcast. Pedro Mesquita Filho, Pepecel, seja muito bem-vindo ao Destaque ANC. Satisfação recebê-lo. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos. Boa tarde a todos que nos escutam, aos que nos acompanham. Prazer é sempre meu estar aqui com vocês, aos ouvintes da ANC aí. E estou aqui às ordens para a gente conversar e bater esse papo agradável. Show, muito bacana. A gente começa mesmo, como diria o outro, pelo começo, lá pelo início da trajetória. O Pepecel hoje está como vereador de Fortaleza. Mas, diferente de alguns parlamentares da capital, ele vem do interior. Lá nós somos, inclusive, acompanhados, né? Tem a rádio lá de Crateús, a rádio Poti, que pega em toda aquela região, PP Natural de Santa Quitéria. Como foi essa migração, essa saída do interior para vir aqui a Fortaleza? Queria até saber se você chegou, hoje você está como vereador, chegou a ser alguma liderança política lá na sua cidade. Como foi esse início dessa trajetória? Eu acredito, Felipe, que eu seja o primeiro e único vereador em Fortaleza do meu município, né? Isso já é um motivo de orgulho muito grande para mim. Exato. Mas, respondendo à sua pergunta em relação a eu ser liderança política em Santa Quitéria, na verdade, eu enveredei nos caminhos da política em 2016. Tem 7 anos. Eu saí de Santa Quitéria com 14 anos e esse ano agora fez 26 anos que eu estou aqui. Meu pai é tratorista, minha mãe é dona de casa. Eu não tenho vínculo nenhum com nenhum político, assim, vínculo de sangue. Hoje em dia, graças a Deus, tenho grandes amigos na política. A política tem esse dom aí, esse lado positivo de você conseguir fazer. Tem um ditado que diz na política que todos os amigos são falsos e todos os inimigos são verdadeiros. Mas eu não compacto com essa opinião. Não. Acredito que a gente faz sim amigos verdadeiros. Tenho grandes amigos hoje na política. Mas, enfim, em Santa Quitéria eu saí muito jovem, saí com 14 anos de idade, né? Mandar até um abraço pro Thiaguinho lá, que acho que é um dos correspondentes de vocês lá em Santa Quitéria, grande amigo, grande parceiro. E vim pra cá, cheguei para morar aqui no Candezinho, depois fui morar no Jerusalém, depois fui morar no Conjunto Palmeiras, que é onde eu construí ali a minha história de vida, a minha história como homem, como empresário e também como político, né? Na verdade, eu sempre falo que hoje eu sou empresário, eu sou comerciante, eu tô na política emprestado aí. Nunca gostei de política, tinha até um pouco de revolta. Como foi que caiu aí nessa... Pois eu tava até contando ali um pouco da minha história para os meninos ali anteriormente, até um pouco longa, mas em 2016 foi meio que um chamado, sabe, Felipe? Eu sempre falo o seguinte, quem quiser acreditar, sim, acredito, mas quem não acreditar a gente respeita também, mas... Foi meio que um chamado. Em 2016 eu tive assim, uma conversa bem profunda com Deus, assim, Deus tocou meu coração e disse que eu ia ser um deputado, né? Disse que eu ia ser deputado, não falou que era estadual, federal, tomara que seja federal. E aí eu simplesmente acreditei. Eu falo que você ter fé é você colocar o pé onde não existe nada e esperar Deus colocar o chão, né? Eu, na época, já tinha o meu comércio, mas... de fato, não tinha estrutura nenhuma para ser um político, para ser um deputado. Não sabia nem o que é ser um político. Como falei para você, sempre fui muito revoltado com a política, mas eu era daqueles que ficavam em casa ali, deitado no sofá, assistindo televisão, mudando com o controle e criticando a política. Então, eu acho que foi bem para isso também que Deus me colocou dentro da política, para me entender e saber de fato. Mas hoje o meu maior motivo de estar na política é para ajudar as pessoas. E aí, em 2016, comecei a trabalhar, né? Para uma candidatura para deputado estadual, onde já estou pulando aqui um pouco da minha história, já estou falando direto da política, depois a gente fala do lado empresarial, se você tiver interesse. Com certeza. E aí eu trabalhei muito para uma campanha para deputado estadual, onde a grande maioria das pessoas não acreditava, as pessoas chamavam de doido, de doidinho, diziam que eu estava... De fato, aquilo era uma loucura.
né? Você não tem envolvimento nenhum com político, com a política, você não sabe nem o que é uma candidatura e querer se candidatar. Porque normalmente, e tinha algumas pessoas que diziam assim, rapaz, vai logo para vereador, tu quer ir logo para deputado. Né, então. Vai pelo começo. Porque a política, como é que se constrói normalmente, né? Em regra. Existem as exceções que nem eu, que vai logo direto e dá certo. Mas em regra, você é uma liderança política de bairro, às vezes você vai ali para o conselho tutelar, e aí você chega a vereador, e aí normalmente vai construindo, né? Vai construindo uma carreira, né? E eu não, eu já disse, do nada assim, eu vou para deputado, vou ser candidato. Muita gente desacreditou, mas a minha família me apoiou e acreditou, e é muito importante, sabe? Quando a gente tem um sonho, é fundamental que a família dê esse apoio, né? Que a família abrace mesmo. Meu pai que dizia assim, eu perdi meu pai há 1 ano, meu pai dizia assim, rapaz, meu filho é muito besta, não vai inventar com isso não vai se meter nisso não. Então assim, eu acredito que com muito medo de eu não me ferir, de eu não me machucar, de não perder o que eu já tinha construído, ele dizia... Proteger, né? Era uma forma de proteção, isso mesmo, era uma forma de me proteger. Mas assim, no fundo, ele estava ali junto e abraçando e querendo. E graças a Deus ele teve a oportunidade de me ver ainda vereador. E assim, foi um orgulho muito grande para ele. Eu não vou falar aqui dele porque eu vou me emocionar. Mas consegui dar esse orgulho para ele em vida. Mas assim, aí em 2018 fui para candidato a deputado estadual. E quando abriu as urnas, para surpresa do mundo, eu tirei 25.875 votos. Para gente que está na política... A gente sabe que 26 mil é muito voto. É muito voto. E aí o PPCL no mundo da política ficou conhecido e ficou um pouco mais respeitado. Mas até então o PPCL era um doidinho, vendedor de capa de celular, porque o céu vem disso, né? Vem de celular, né? Vem de celular. E eu fui camelô há 10 anos, fui camelô 10 anos da minha vida vendendo celular numa banca de celular no meio da rua. Aí nasceu o PPCL daí. E aí não nasceu o PPCL na política, nasceu no empreendedorismo. Isso, assim. O PPCL nasceu nos meus negócios. O PPCL nasceu em 2004. A gente vai contar a história aqui por etapa, pulando, né? O PPCL nasceu em 2004. Eu tinha coloquei um depósito de bebida, que foi o meu primeiro empreendimento com 20 anos de idade, que foi algo também que começou a pulsar dentro do meu coração. Sempre tive esse desejo de empreender, sempre tive esse desejo de trabalhar por conta própria. Em 2004 eu coloquei um depósito de bebida, uma bomboniere. E 10 meses depois, eu sempre falo que eu consultei o maior amigo de um empresário, de um comerciante, que é a calculadora. Você tem o seu negócio, tá com dúvida, não sabe o que fazer, consulta a calculadora. Ela vai te dizer, você deve seguir, avançar, recuar, parar, fechar as portas. E naquele momento ela me disse que eu tinha que fechar as portas porque o meu negócio estava falido. E aí eu fechei as portas e aí empresarialmente, comercialmente falando, foi uma das minhas primeiras assim decisões mais importantes que eu tive que tomar, né? Antes eu trabalhava no setor privado, eu trabalhava em carteira assinada, eu trabalhei na Kaiser, na Ambev, no McDonald's, e aí eu tinha um emprego relativamente bom, relativamente tranquilo, estava ali na zona de conforto bem bacana, na Kaiser tinha um emprego bom, na época eu era jovem, 20 anos, ganhava bem. Quando eu saí para colocar a bomboniere, aí quando a bomboniere fechou, eu pensei, agora eu volto a trabalhar para os outros, eu tenho uma carteira, dá para me assinar minha carteira, ganhar um salário razoável, ou eu vou trabalhar por conta própria, só que naquele momento era muito difícil, porque eu já não tinha mais recurso. Exato. O depósito ali eu já tinha meio que perdido tudo. E eu lembrei de um amigo meu que trabalhava, tinha uma banquinha no centro da cidade. Eu disse, cara, eu vou começar com esse cara. De repente, ele me dá uma luz aí, um norte, me dá uma orientação, e aí eu fui conversar com ele. E aí eu conversei com ele, e aí eu meio que me empolguei ali, não, disse que dá certo, vai dar certo. E aí peguei o restinho que sobrou do depósito, quase nada, e abri uma banca no centro da cidade em 2004 para 2005. E aí trabalhei até 2013 como camelô, né? Lá todos os dias, né? Matando aquele leão todos os dias lá debaixo de uma marquise. E toda vida que eu passo lá eu lembro assim, fico meio emocionado. Eu sempre tenho uma frase que eu acho fantástica que diz que quem sabe de onde veio, quem sabe de onde veio, quem esquece de onde veio, não sabe para onde vai. E eu uso muito isso como parâmetro, então não esqueço ali, né? Onde eu tiver a oportunidade de falar de cara, eu vim do meio, até porque tem uma passagem na Bíblia, e eu sou muito cristão, sou muito temente, que Jesus cura o paralítico, e ele diz assim, levanta e anda, leva a tua cama para tu não esquecer de onde tu saiu. Então essa é uma orientação que Jesus nos dá há 3.000 anos atrás, né? Quando tu, independente de onde tu chegar, tu não pode esquecer de onde tu saiu, porque senão tu volta, porque senão tu recua. Então, eu tenho muito isso comigo, sabe? E aí eu trabalhei 10 anos de camelô, em 2013 Deus me abençoou, tive a oportunidade de colocar minha lojinha. Eu tô pulando a parte que eu passei 6 meses vendendo moto, que aí é uma história também... Tem uma bagagem, né? Tem.
Eu empreendo, esse ano agora final do ano vai fazer 20 anos que eu empreendo. Você continua, não largou o empreendedorismo, está na veia, né? Eu sou empresário, sou empreendedor, eu sou bodegueiro, eu estou na política. A política na minha vida pode ser que seja só um estado ali, só uma passagem, mas eu acredito que, se Deus permitir, eu vou morrer como um empreendedor, como empresário. Vou empreender até o último dia da minha vida, porque, de fato, é minha paixão ali. Você colocar a mão em algo ali, fazer aquele negócio prosperar, aquele negócio crescer. Isso é fenomenal. Agora sim, eu tenho me identificado muito com a política também, né? A política, ela é um canal ali de você ajudar as pessoas, né? Uma vez minha mulher me fez uma pergunta, e eu fiquei meio que sem saber o que responder, e ela disse assim, porque a política também, ela, como tudo na vida, tem o lado bom e o lado ruim, né? Tem o lado ali de você ter um certo poder, um certo prestígio, e você poder ajudar as pessoas, e isso não tem preço. O lado melhor, porque você pode ajudar as pessoas, não tenho dúvida disso. Hoje, a quantidade de pessoas que eu consigo ajudar através de um mandato de um vereador, que nem é grande coisa, imagine um deputado federal, um senador, um prefeito. Então, hoje eu consigo ajudar muita gente através do meu mandato. E ela pegou e, uma vez, ela me fez a pergunta, por que tu não sai da política? O que é que tu quer na política? E, de fato, se tu me perguntar o que é que eu quero na política, quais são as minhas ambições na política, eu sei que eu quero crescer, eu quero ir buscar um deputado, um prefeito, governador, enfim, o limite é o céu, eu sou ambicioso. Tem promessa para isso, né? Eu tenho promessa. E eu sou ambicioso, né? E aí, quando eu falo essa palavra, para que as pessoas não se assustem, eu gosto de explicar. Eu não sou ganancioso, eu sou ambicioso, é diferente. Ganancioso é aquele que passa por cima de tudo e de todos, e é aquele que quer o que você tem. Ambicioso é aquela pessoa que está disposta a lutar muito para conseguir os seus objetivos, e eu sou essa pessoa. E aí eu não tinha muito o que responder para ela, porque de fato, assim, sempre perguntar, cara, o que é que tu é na política? Eu entrei, fui colocado, Deus me colocou e eu quero ajudar as pessoas. E aí eu disse para ela, ó, a política me tornou um homem melhor. Mudou sua consciência? Mudou, mais generoso, tá? mais amigo, com um senso ali de ajudar as pessoas maior. Porque se você entrar na política e não, se você não tiver isso ou não criar, é muito difícil você ficar na política. Porque estar na política só por ambição ou ganância, que tem algumas pessoas que estão com esse intuito, tá na política só pelo dinheiro ou pelo poder, até porque a política não dá dinheiro. A realidade é essa. Eu vivo dos meus negócios, assim, deixando aqui bem claro. Muito bem resolvido. Eu vivo dos meus negócios. Um salário de um vereador, eu sempre falo, quando é metade do mês já não tem mais nada na conta. A gente procurando ajudar as pessoas ali e gastando com o mandato mesmo. Então, eu vivo dos meus negócios, né? Então, assim, mas a política foi muito boa na minha vida, porque me tornou esse homem melhor, mais bondoso, mais caridoso, mais generoso, mais sensível, de certa forma mais sábio, assim, com um olhar mais humano. Cara, é muito bacana, assim, a política, né? Tem um ditado que diz que a política só tem porta de entrada e não tem porta de saída. Eu não sei se eu vou conseguir um dia sair, né? Porque é muito cansativo. Muito sacrificante. Suga muito de você? Demais, cara, demais. São muitos compromissos, a responsabilidade é muito grande, tu tem uma exposição muito grande, tu não pode ter tua vida particular em determinados momentos que as pessoas estão te cobrando, muitas vezes já aconteceu, assim, um fato até, alguns fatos inusitados, dentre eles, já aconteceu uma vez eu estar na academia malhando e postar lá a foto e a galera ir lá e comentar, tá na academia em vez de estar lutando pelo povo, não sei o quê. Tipo assim, o político não tem vida. Tu é político, Felipe, tu esquece tua vida. Família, lazer. Esquece aí. Esquece aí. Tu vai tomar uma cerveja. Tem gente que não tá nem aí, que chuta o balde, mas a gente tem que se policiar muito. Tu vai tomar uma cerveja, tu não pode estar postando, assim, porque não pega bem, sabe? Então é o representante do povo. Então, aquelas pessoas que te veem fazendo algo que não é errado, mas tu sabe como é que existe o pré-julgamento hoje em dia. Então, a política tem muito disso. Mas, assim, se a gente for botar na balança, eu acho que tem muito mais pontos positivos do que negativos. Muito bacana. Falando um pouquinho da história de vida, são você e mais quantos? Aí você falou que é filho de tratamento, filho de uma dona de casa. Pois é, rapaz. Você falou ali pra gente, eu sou o pilar da minha família, né? Pois é. Hoje eu sou o irmão mais novo e meu pai morreu há um ano atrás, como eu falei. Eu sou homem da casa, né? A minha mãe, que eu cuido dela, e tem as minhas irmãs. São 4 irmãs. Tem 3 irmãs mais velhas que eu, que são as de sangue, e tem uma irmã de criação que a gente cria desde que nasceu. Tá todo mundo em Fortaleza, que é mais nova. Tem uma que mora em Juazeiro. Tem uma irmã minha que mora em Juazeiro. Mas assim, a gente é uma família muito unida e graças a Deus ninguém nunca brigou.
As minhas irmãs me ajudam bastante. E eu falei que, de fato, hoje eu me considero o pilar da casa, porque eu sou o homem da casa, sou a pessoa ali que passa aquela confiança, aquela segurança para minha família. Mas, assim, as minhas irmãs são grandes mulheres, essenciais, assim, né? fenomenais. Tem até um episódio quando meu pai estava doente, meu pai faleceu de um câncer, Felipe, e os irmãos deles, 2 ou 3 irmãos dele, não lembro, foram no hospital visitar ele, eu estava lá com ele. E aí o meu pai, aí os meus tios chegaram pro meu pai e disseram assim, rapaz, Pedro, o nome do meu pai era Pedro também. Ele disse, graças a Deus que tu tem um filho que nem tu tem, né? E eu vou tentar falar sem me emocionar, porque é muito difícil falar do meu pai. Fique à vontade. Aí ele disse, graças a Deus que tu tem um filho que nem o teu filho, né? Que consegue fazer tudo por ti, te dar todo o suporte, cuidar de ti. Ele não estava me vendo, assim, sabe? Porque eu estava um pouco afastado. E ele disse assim, rapaz, graças a Deus, mas as minhas filhas também é meu orgulho. Ele disse desse jeito. Então, assim, só para assim, deixar bem claro o quanto as minhas irmãs são mulheres aí, grandes mulheres da nossa família. Então, sou eu, 4 irmãs, minha mãe, a gente é uma família muito unida. Aí tem o Rafael que está aqui comigo na entrevista, é meu cunhado, que também é uma pessoa muito próxima. Aí eu tenho um cunhado lá de Juazeiro, e tinha um cunhado irmão que eu perdi, era 2 anos atrás também, que foi muito difícil, que era um cara assim, era uma das minhas grandes referências na política, que era o Gui, que ele é de Juazeiro do Norte, ele foi candidato lá a vereador, inclusive, por ironia do destino, se ele tivesse vivo agora, ele teria assumido no lugar da Iane, que faleceu. Né? Ele era o primeiro suplente dela. E aí isso nos deixa até assim, pensativo, né? Serve muito para a gente refletir. Eles dois lutaram tanto pela cadeira e no final de tudo, nenhum dos dois ficaram com a cadeira, né? Então, eu que sou uma pessoa muito temente a Deus, muito cristão, eu entendo que é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Se eu estou onde eu estou, se você está onde está, o que acontece na nossa vida, obviamente, a gente tem que buscar muito, mas prevalece muito a vontade de Deus. Muito bacana. Você falou uma frase aqui muito interessante, que é aquele ditado de vida, né? Quem esquece de onde saiu não sabe para onde vai. Às vezes você chega a um determinado patamar e às vezes aquilo passa a ser um castelo de areia, passageiro, porque você esquece das suas raízes, né? E a gente vê que você fala com muito entusiasmo, né? Seu olho brilha quando você fala a respeito do empreendedorismo, né? Dessa questão do investimento e tudo mais. E que você se emociona quando passa ali no ponto ali do centro, quando você vê que você já passou por aquilo, já foi dali daquele ramo. E aí, a minha pergunta, hoje, lá na Câmara, como político, como essa posição que pode ajudar as pessoas, você lembra também dessa categoria, de fazer algo por eles, de tentar melhorar um pouco da condição desse povo? Você é um representante deles também. E aí já queria perguntar sobre as suas bandeiras na Câmara Municipal. Então, Felipe, é muito interessante a tua pergunta, muito bacana. Vou pegar um pouquinho de trás para chegar aqui à conclusão. Logo quando eu entrei na política, na minha primeira caminhada, foi algo que me marcou muito. Se eu viver 100 anos e se eu for presidente da República um dia, eu não vou esquecer dessa cena. Porque eu entrei com esse discurso, com esse intuito, tanto é que eu continuo, obviamente, mas eu entrei com essa intenção. Cara, a minha principal bandeira, como é até hoje, vai ser defender os ambulantes. Porque eu sei que o sol é quente, meu irmão. Cara, quem tá lá no meio da rua, o sol é quente. E assim, se tu me perguntar, cara, como é que tu saiu de camelô? Hoje é um empresário bem sucedido, hoje nas minhas empresas, se juntar todas as empresas, eu devo ter uns 300 funcionários. E sim, graças a Deus, vivo muito bem obrigado, financeiramente falando. E tô na batalha ali para conseguir mais. E se tu me perguntar como é que tu conseguiu, eu vou te falar aqui um monte de história, vou falar meu ponto de vista, mas assim, teve o favor de Deus, sabe? Sim. Teve o favor de Deus. Com Se não certeza, fosse ele, eu não estaria. Porque você, no meio da rua, Felipe, você não tem perspectiva, cara. Tu não tem perspectiva. Tu tá ali para vender, para almoçar, tu tá ali para apurar, para jantar. E quantas vezes a rapaziada tem que ir para casa mais cedo do almoço, porque não apurou nem o do almoço. Quantas e quantas vezes a rapaziada... Eu já deixei de ir trabalhar, já deixei de ir pro centro, porque eu não tinha dinheiro da passagem. Na época eu andava de ônibus, só pra você ter ideia. Então, você não tem perspectiva nenhuma. Então, eu entrei, cara, eu vou ajudar essa galera, E na minha primeira caminhada, para deputado estadual, na minha primeira caminhada, foi numa feira, lá no Conjunto Palmeiras. Eu disse, cara, eu vou empolgado, vou ajudar essa galera, não sei o que. Aí, quando a primeira pessoa, um senhorzinho, cara, que eu dei a mão, tudo bom, boa tarde, bom dia, não sei o que. Ele olhou pra mim assim, virou o rosto, pega na mão de político não, e saiu. Meu irmão, aquilo... Cara, me machucou tanto. Caramba. Tu sabe o que é...
acontece, é muito normal na política você sim. dar a mão e alguém não pegar. Mas tu sabe, tu dá a mão para uma pessoa assim, que tu tem as melhores das intenções. Cara, eu vou ajudar essa galera, eu vou ajudar essa classe. E o cara virar assim, olhar... Eu acredito assim, guardar as devidas proporções aqui, as devidas comparações, mas eu me senti Jesus sendo traído pelo povo dele, né? Pô, eu disse assim, meu povo, mancha, é minha gente aqui, e o cara não pegou na minha mão. Então isso me marcou muito, mas chegando, concluindo aqui, falando da tua pergunta, hoje é uma das minhas bandeiras, sim, é defender os ambulantes. Em 2021, que foi um ano que teve pandemia, a gente conseguiu aí conseguiu tirar a taxa dos ambulantes. Eu consegui fazer com que os ambulantes passassem o ano inteiro isento da taxa, né? Hoje o ambulante, principalmente no centro da cidade, ele paga em média de R$100 por mês, e é uma luta que eu quero baixar, reduzir pelo menos para R$50 por mês, porque ainda é muito. É muito, mas eu estou articulando aí com o prefeito, com a Flávia, que é a secretária de Finanças, com os órgãos responsáveis. Eu estou tentando baixar, porque, cara, os caras não conseguem pagar. Simplesmente os caras não conseguem, né? A gente conseguiu levar banheiro químico para a Feira do São Cristóvão, que é uma reivindicação deles antiga. A gente está trabalhando para levar para as outras feiras também, né? A gente tem conseguido, de certa forma, é tudo muito engessado, sabe? Assim, o poder público é tudo muito complicado, mas quando você tem boa vontade, quando você tem coragem e disposição, você consegue sim trabalhar alguma coisa, então, consegue fazer alguma coisa. A gente tem conseguido fazer alguma coisa. Essa é uma das minhas bandeiras, e eu tenho outras bandeiras, né? Eu trabalho muito pelo esporte, trabalho muito pelo social. Né? São as minhas bandeiras ali, a gente tem conseguido trabalhar, fazer muita coisa, graças a Deus. Como é que tem sido seu relacionamento lá dentro com outros colegas parlamentares, até com o próprio prefeito também? A gente sabe que a política ela precisa... Você não faz política sozinho. Verdade. Você precisa de acordos, de conversar, até para você gerar espaços para que as pessoas possam te ajudar a levar suas demandas, por exemplo, para um bairro como o Conjunto Palmeiras, onde você é uma grande liderança. Como é que está seu relacionamento lá por dentro com os demais vereadores? Na verdade, a gente não faz nada sozinho, né? Exatamente. Né? A gente não faz nada. Tem até uma frase que eu vi esses dias que diz que você não faz sucesso sozinho. Porque tem muita gente que quando chega no sucesso, acha que foi ele, mas você não chega sozinho. Se eu não tiver aqui os meninos do meu lado, se tu não tiver aqui um cara te apoiando, ninguém chega a canto nenhum sozinho. Mas em cima dessa pergunta que tu me fez, cara, graças a Deus eu sou muito bem relacionado, tá dentro assim. Eu acho que é uma coisa divina, assim, eu atribuo muito as minhas qualidades a Deus. Eu acho que é uma coisa divina, assim, eu tenho meio que uma facilidade, um dom de me relacionar com as pessoas, sabe? Muito bom. Eu era meio birrento quando era mais novo, meio encabulado, meio tímido, mas assim, as coisas foram acontecendo e Deus foi me transformando. E só para você ter uma ideia do tão bom relacionamento que eu tenho lá dentro, no primeiro ano de mandato, eu fui o 5º vereador mais influente da Câmara. Né? Você está no segundo? Eu estou no terceiro ano agora, esse ano ainda não teve, não. No primeiro eu fui o 5º, no segundo eu fui o 5º de novo, só com uma votação maior, e agora a gente está no terceiro ano. Então, assim, essa votação é entre os vereadores. Né? São os vereadores que apontam os vereadores mais influentes da casa. Então, no meu primeiro ano, eu fui o 5º mais influente. Então, assim, eu tenho um relacionamento muito bom. Né? Graças a Deus, tenho um relacionamento muito bom com o prefeito, com o secretariado do prefeito. Obviamente que volta e meia você tem algumas discussões mais acaloradas, mas ali você está lutando ali por interesse pelo bem, né? Pelo bem. Né? Mas assim, em relação a se relacionar com o pessoal, é tranquilo, show de bola. Até com a rapaziada da oposição me dou muito bem, a gente sai para jantar, para almoçar, conversa, troca ideia. Na hora de ir para a tribuna lá defender minhas ideias, defender o prefeito, que eu sou da base do prefeito, eu vou, e eles vão defender a deles, mas assim, tudo dentro de uma área ali com muito respeito, sem agressão, sem partir ali para nenhum tipo de ofensa. Então, assim, eu me dou muito bem com o prefeito, tanto é que a gente está conseguindo mudar ali. Isso é motivo de muito orgulho. A gente está conseguindo mudar uma partezinha de Fortaleza, né? Uma pequena parte que era abandonada, que era esquecida, que é o Conjunto Palmeiras e Janguruçu. A gente tem conseguido mudar muito por conta disso, dessa boa influência que eu tenho, desse bom relacionamento que eu tenho com o prefeito e com a Câmara. Muito bacana. Nesse momento a gente é ouvido, acompanhado por todo mundo através da internet, mas nas rádios, além do interior, a gente é acompanhado também aqui por Fortaleza, por 2 emissoras, a Futura FM e a Benfica FM. Então, de fato, tem fortalezense nesse momento lhe acompanhando. Eu queria que você falasse a respeito de algumas coisas na prática que você levou para o Janguruçu, para o Conjunto Palmeiras, através da sua atuação que você levou para esses 2 bairros aqui de Fortaleza. Felipe, eu te confesso que a gente levou muita coisa, a gente tem levado bastante coisa. Eu posso fazer aqui um breve resumo. Sim. Mas só para tu ter uma ideia, nesse exato momento
nós estamos conversando aqui, está acontecendo 2 obras lá no Palmeiras agora. Está acontecendo várias, mas eu vou falar de 2. Sim. Que vai mudar, que está mudando a história do bairro. São 2 Proinfas. Eu acredito que em Fortaleza seja a única região, o único bairro que está acontecendo 2 Proinfas de forma simultânea. Um Proinfa, o que é Proinfa, para quem está nos escutando talvez não tenha tanto conhecimento dentro da política, é um programa de governo da prefeitura, que começou com Roberto Cláudio, e o Sarto deu continuidade. É onde você pega ali uma parte da cidade, uma região mais atrasada, digamos assim, estruturalmente falando, e faz uma revitalização por completo. Faz saneamento, faz drenagem, coloca um piso intertravado, que são aqueles tijolinhos lá que tem na beira-mar, e onde já tem calçamento a gente faz o asfalto, faz areninha, faz colégio. Então, nesse momento está acontecendo 2. Uma obra dessa custa 55 milhões de reais para a prefeitura e a outra mais de 60. Ou seja, em apenas 2 obras que eu estou te falando aqui, a gente conseguiu levar para o Janguruçu e Palmeiras quase 120 milhões de reais em obra, que é o custo da obra da beira-mar. O prefeito tem falado muito isso, eu estou replicando aqui. Aquela beira-mar inteira, que hoje a beira-mar de Fortaleza é uma das, se não a mais bela do Brasil, sim, com certeza. Custou 120 milhões. E apenas 2 obras que eu te citei aqui, eu estou falando de quase desse valor, dentro de uma periferia de Fortaleza. Então, assim, muito por conta do trabalho do prefeito Sarto também, que tem que ser ressaltado, eu não posso deixar de falar nele aqui, não posso falar em política, não posso falar dos meus feitos sem falar do prefeito. E muito por conta dessa nossa luta, né, de estar pedindo, de estar mandando projeto, de estar articulando, de estar fazendo reuniões. Então, assim, só essas 2 obras aí já vai mudar a história da nossa região. Já vai mudar. Quem estiver nos escutando aí, tiver a oportunidade de entrar nas minhas redes sociais, vai poder ver um pouco do nosso trabalho, vereador Pepecel, e vai ver o nosso, de fato, como é um trabalho sério. Eu sou suspeito para falar, mas eu convido você a convidar. É um trabalho sério, é um trabalho dedicado aí em prol do povo. E aí teve várias outras obras. Tem uma areninha na Valparaíso, que é a entrada do Conjunto Palmeiras agora, que é o cartão postal do bairro. O bairro fez 50 anos esse ano, vai fazer 50 anos esse ano. Sim. Há 50 anos existe esse campo lá. E há 50 anos o povo clamava por uma melhoria lá, e a gente conseguiu levar essa areninha para lá. Quando faz um evento lá, dá 5 mil pessoas, 7 mil pessoas ao entorno desse. E aí teve... Fortaleza hoje o Conjunto Palmeiras hoje eu acho que é o único bairro que tem 2 postos de saúde novo, reformado, né? Palmeiras hoje é um dos pouquíssimos bairros que tem uma horta social, que ela beneficia 800 idosos, 800 famílias. A horta social, eu não sei se você conhece, é um programa também da prefeitura, que faz umas hortas e os idosos vão lá tomar de conta, olhar, cuidar, interagir. E aí, quando está grande, quando já está no ponto de colher, os idosos levam para suas casas. Então, de 15 em 15 dias, eles levam um saquinho lá, e eu falo muito isso, eles levam um saquinho lá, enchem de alface, de verdura e de tudo. E aqueles do contra, aquelas pessoas mais amargas, normalmente critica, porque levar isso aí para casa. Mas eu sempre falo o seguinte, cara, para quem não tem nada, qualquer coisa é muita coisa. Pelo amor de qualquer Deus. Coisa vale muito. E os idosos vão lá e colhem um saco de verdura, de legumes. Então, assim, aí tem essa horta social, que só são 4 em Fortaleza, 4. E tem uma no Palmeiras. Pepe, mas já tinha no Palmeiras? Não. Foi depois que eu entrei. Isso foi conquista nossa. O que eu estou te falando aqui são conquistas nossas. Tem areninha no Sítio São João, que é conquista nossa. Tem areninha no Tamandaré, que é conquista nossa. Tem praças, não vou falar de uma praça, vou falar de praças belíssimas, que é conquista nossa. O bairro está sendo totalmente feito o saneamento de forma geral no bairro, que aí a prefeitura está fazendo uma parte, mas a Cajás também está entrando com uma parte. Mas articulação nossa também, quando a gente estava alinhado com o governo do Estado. Agora houve essa confusão, essa briga, que eu sempre digo que só quem perde é o povo. Exato. Mas quando a gente estava alinhado, a gente conseguiu levar para lá também. Enfim, deve ter outras coisas que eu estou esquecendo, que o CSU está sendo revitalizado, escolas sendo reformadas, né? Agora mesmo o pacote da saúde que o Sarto anunciou, o prefeito anunciou, vão ser reformados mais 4 postos de saúde na região do Janguruçu. É muita coisa. De 6 meses para cá, nós já inauguramos 3 equipamentos de educação, que foi um SEI Pedro Ferreira, que é o nome do meu pai, o deputado estadual Antônio Henrique, que na época como presidente da Câmara deu esse nome, e eu fiquei muito feliz e honrado, e mandar um abraço para ele, que é grande amigo, o presidente Antônio Henrique, hoje deputado, vai morrer como presidente, era meu presidente da Câmara, hoje deputado estadual Antônio Henrique. E a escola Fonseca Lobo, deixa eu lembrar qual é o nome da escola, você lembra? Fonseca da Rosa, a escola Fonseca Lobo, é lá em Santa Terra, estava confundindo. Fonseca da Rosa, a escola, e agora por último a escola César Pinheiro, que era uma liderança também política da região, e morreu, e eu que dei o nome da escola. Então, assim,
assim, foram muito... É um hall, né, de projetos, muita coisa. Quem chegar no Palmeiras hoje vai ver que tem pracinha lá do lado da Areninha. Quem chegar no Palmeiras hoje vai ver que está mudando muito. Semáforo, pare, quebra-molas. Então, tudo isso assim a gente tem lutado dioturnamente para conseguir. Graças a Deus a gente tem tido resultado. Você vê que só com esse Proinfa, pelos valores que você falou, de fato é para reestruturar um bairro, né? De fato é pensando realmente nisso. E aí eu queria te perguntar, nesse rol de trabalhos que você tem levado para esses bairros, você sente que a população ela reconhece isso, ela reconhece o trabalho do BPCEL na rua, quando você circula, como é o carinho das pessoas, o contato com você? Você sente essa gratidão, principalmente desses dois bairros específicos, em relação ao papel que você tem desempenhado? Felipe, eu sinto um carinho muito grande da população. Graças a Deus hoje eu consigo andar em todas as periferias de Fortaleza. Infelizmente a gente tem esse problema de facção e acaba que às vezes até nos atrapalha, mas assim eu consigo andar, transitar. Eu sou muito respeitado até nos outros bairros pelo trabalho que a gente faz lá dentro, né? Volta e meia vai alguém nas minhas redes sociais e diz: vereador, o bairro tal está precisando de um vereador, vem para cá, eu clamo, né? Diz que o santo de casa não faz milagre, né? Tem aqueles do contra? Tem, mas todo canto tem, todo né? canto vai ter, Nem Jesus agradou a todos, então tem aqueles do contra. Mas quando a gente sai da rua é um carinho muito grande das pessoas querendo bater foto, as crianças são loucas por mim. Então, assim, isso é muito satisfatório. E, assim, eu sou um político muito realizado com o trabalho que eu venho fazendo e eu sinto muito que tem, sim, o reconhecimento das pessoas, sabe? Críticas vai ter, claro. Normal, né? Tem aquelas pessoas que são mais maldosas, aquelas pessoas que usam de suas redes sociais, se escondem atrás de um computador, de um telefone para às vezes, até xingar. Mas, assim, a grosso modo, me considero um cara muito realizado porque eu sinto que o meu trabalho tem sido reconhecido. De fato, você sente a cada dia que você é um chamado e que ainda tem muita coisa para você realizar aí na política. Eu sinto, Felipe, eu sinto que é um chamado porque quanto mais a gente entra, a gente quer ir mais fundo ainda, né? Então, a gente está como vereador e ano que vem tem eleição, se for da vontade de Deus, tendência que a gente vá por reeleição, não sei como é que vai ser, mas enfim. E a gente, assim, eu sou, como falei no início da nossa conversa, eu sou um homem ambicioso. Eu não entro num projeto para ficar da mesma forma, sabe? Se não der, eu recuo, porque no empreendedorismo a gente usa muito a palavra resiliência, né? Sim. Resiliência é a capacidade de aguentar a pancada. E no empreendedorismo você tem que aguentar, como na vida, na política também é do mesmo jeito. Você tem que ter essa resiliência. Só que tem a resiliência e tem a teimosia. A gente tem que entender quando está sendo teimoso. Às vezes você está num projeto, batendo cabeça, e não, eu sou resiliente, eu vou conseguir. Não é, você é teimoso. Você tem que mudar o trajeto ali. Você tem que botar no Waze ali, recalcula a sua rota e vai pelo outro caminho. Você vai chegar onde você quer chegar, mas nesse caminho não dá. Né? Esse caminho não dá. Então, eu tenho assim, essa sensibilidade. Eu estou aqui na política, mas eu sei onde quero chegar. Se eu ver que tem que parar ou que tem que mudar a rota, eu vou parar. Mas eu sinto que eu tenho potencial, assim, com toda humildade, né? Com toda humildade falando, mas eu sinto que eu tenho potencial, eu tenho garra, eu tenho vontade de ir muito mais longe. E eu tenho capacidade de fazer muito mais pelo povo do que hoje eu estou fazendo. Muito bacana. E aí, além da política, existem alguns projetos paralelos. Você acabou de falar aqui na nossa entrevista que, juntando todas as empresas que você tem, você beneficia aí diretamente 300 pessoas. É uma outra forma de ajudar também. Você imaginou que você saindo lá de Santa Quitéria, hoje você pudesse chegar a esse patamar de também, independente da política, estar ajudando essas pessoas como empresário? Aí abre imagem aqui para você falar do seu trabalho também como empresário nesse ramo de celulares e tudo mais. Na verdade, o meu pilar ali, o meu trampolim são os meus negócios na área de celular, de acessório, mas hoje eu já mexo com outra coisa, né? Hoje a gente tem supermercados. A gente tem uma rede de supermercados com 3 supermercados, são eu e são mais 2 sócios. E, assim... Lá no Palmeiras? Tem no Palmeiras, tem um no Zé Walter e tem um no Parrilhão, que é perto da rodoviária, o Ofertaço. A gente faz parte lá desse grupo e estou muito feliz também com esse ramo. Tem pouco tempo que eu entrei, menos de 2 anos, mas estou me encontrando, estou gostando muito também. É complicado, até porque você mexe com muita gente também, mexer com gente não é fácil, mas... Acho que eu estou na política também para isso, né? Na política você aprende muito Vai moldando. Você aprende muito a lidar com gente. Mas, em cima do que você está me perguntando, eu não tenho dúvida que, assim,
Esses dias eu vi o Luciano Hang dar uma entrevista, e eu acompanho muito esses caras, assim, esses monstros do empreendedorismo, e ele tem mais de 20 mil funcionários, e ele disse assim, hoje eu não posso parar de empreender. É pelo dinheiro? Não. O dinheiro que aquele cara tem é bilionário, né? Ele dá para sustentar 30 gerações dele sem fazer mais nada. Ele disse, é pelo dinheiro? Não. É porque as pessoas que estão comigo, elas precisam que eu cresça para que elas cresçam. Exato. Então, assim, claro que eu não sou milionário, não sou rico e tal, eu vivo muito bem, obrigado. Mas quando você empreende, não dá para pisar no freio, não, sabe? Não dá para parar, aqui é a zona de conforto, tá bom. Então você tem que acelerar, sempre tem que estar em movimento, sempre tem que estar tentando crescer. E automaticamente, você crescendo, você vai dar oportunidade para as pessoas. As pessoas que estão com você têm como crescer também, né? Então, nas minhas orações, é uma coisa que eu peço muito a Deus, Senhor, que eu possa ser um grande empresário para gerar muito emprego e para ajudar muita gente. Até porque se você fizer uma oração para pedir, a Bíblia fala que tem uma passagem na Bíblia que diz, pedis e não recebeis porque pedi mal, né? E aí quando você pede só para você, normalmente você não recebe. Então Deus não quer que ele vai lhe abençoar, mas ele quer que você abençoe outras pessoas, ele quer que você compartilhe a sua bênção. Muitas vezes você vai dormir e acorda com, eu tive um sonho, Deus botou no meu coração que eu vou comprar uma Ferrari. Não foi Deus, foi tu sonhou, tu tá, né? Porque a Bíblia também fala que o nosso coração é muito enganoso, e aí teu coração está te enganando, né? Quando é que é Deus que fala verdadeiramente com a gente? Quando o teu sonho, o teu objetivo é alcançado, tu vai conseguir abençoar muita gente, né? Então, meus comércios é uma coisa de Deus na minha vida, porque eu consigo ajudar muita gente, e a política, eu não tenho nem dúvida, que mais ainda, né? Mas eu quero sim continuar crescendo, eu quero sim continuar gerando emprego, e quero sim dar oportunidade pra gente. Hoje, tem um cara que trabalha comigo nas minhas lojas no centro, que ele era camelô junto comigo. Eu tinha a banquinha, ele estava lá na banquinha desde 2012. Eu deixei de ser camelô em 2013. Tem 10 anos esse ano. E desde que eu era camelô, ele estava lá junto comigo. E o cara está comigo até hoje. Então, segurou a peteca e graças a Deus a gente está crescendo junto. Eu sempre falo que eu não quero chegar nas minhas empresas no carro de 500 mil e meus funcionários de ônibus não, de moto não. Eu quero chegar bem, mas eu quero que os meus funcionários, os meus líderes, os meus gerentes estejam bem também. Então, o meu propósito ali, minha filosofia de trabalho é essa. Perfeitamente. Pessoal, a gente vai chegando ao final de mais um episódio do Destaque ANC, a roda de conversa, né? O podcast da Rede Notícias do Ceará. Esse bate-papo super bacana. A gente que já recebeu várias figuras políticas aqui. A primeira vez do PPCEL aqui na ANC, primeira de muitas, espero eu. Bate-papo super bacana, até para a gente conversar sobre outras pautas também. Sobre outras tantas coisas que a gente tem para tratar aqui. Claro. E como a gente estava conversando lá nos bastidores, as coisas boas, elas precisam ser transmitidas também. Verdade. A população que está acompanhando a gente na rádio, no YouTube, nos canais da ANC, elas precisam saber das coisas boas que estão chegando ao Janguru Sul, ao Conjunto Palmeiras, a um parlamentar. Tem muito essa imagem do político desonesto, do político que entra só para ganhar para si. Verdade. E você até compartilhou aqui a questão que você pegou lá na mão. Eu não pego na mão de político. Talvez decepcionado, talvez já cansado, talvez pensando que era mais o mesmo. Isso. E aí a gente abre a oportunidade para uma figura, para uma liderança, mostrar para você que dá para a gente acreditar na política, assim, que a política é uma ferramenta para se fazer o bem. Pepe, muito obrigado pela sua presença no Destaque ANC. Fica aqui o espaço para que você possa passar o seu recado, não só para a população fortalezense, mas para todo o Ceará. Eu que agradeço a oportunidade aqui de falar um pouco do meu trabalho político, de contar aqui um pouco da minha história empresarial. Espero poder voltar aí outras vezes para a gente compartilhar de conversas agradáveis como essa. Deixar um abraço para todo o telespectador da ANC, essa rede maravilhosa que está crescendo muito e vai crescer ainda mais. E dizer para as pessoas que não deixem de confiar nas outras pessoas, né? Infelizmente, como você falou e como eu também falei, a política realmente está um pouco desacreditada, mas ainda temos sim políticos, homens honestos, mulheres honestas, temos pessoas de bem, pessoas que trabalham pelo povo. E o povo, eles têm que ter ali a curiosidade, eles têm que quererem mais participar da política. Acompanhem nós políticos nas redes sociais, né? Busquem saber das nossas vidas, busquem saber do nosso passado, da nossa história, do nosso trajeto. Sobretudo quando for votar, não é ano de eleição ainda, está longe, mas aqui a mensagem que eu queria deixar é essa. Busquem, se informem sobre a vida dos políticos, porque vocês, o povo, têm a condição, a capacidade e a competência de nos colocar lá e nos tirar,
né? Então, muitas vezes a gente vê muita gente, porque política é tudo, corrupto, política é tudo. Mas quem é que nos coloca lá? Exato. É o povo. Então, se informem, tenham curiosidade de saber sobre a vida dos políticos, sobretudo daqueles políticos que eles representam, tá bom? Forte abraço, que Deus possa nos abençoar. E a gente vai ficando por aqui, até uma próxima, se Deus quiser.